A eterna busca pelo conhecimento lhe trouxe até aqui, mas você é capaz de ir mais e mais longe, em uma jornada infinita que te levará de encontro à sua evolução. Você será teletransportado para um novo universo, onde o saber irá transformar sua realidade. Você conhecerá novas técnicas, novas tecnologias, tudo a serviço do seu maior objetivo: aprender mais e mais sobre a sua arte. A arte do VJ. Você chegou ao VJ University. Voltei, pessoal. E agora, depois de ver um pouquinho lá de cinema 4D, agora a gente vai ver o Blend 360 Tá ansioso, né, para isso? Então, vamos lá. Olá, e agora vamos à nossa aula de Blend 360 o plugin que nós criamos para o cinema 4D que possibilita a criação de loops full dome diretamente a partir do cinema 4D. Tá, esse aqui é o site do 360 mas antes dele, a gente falar dele, eu gostaria de falar um pouco sobre a Dome Master. A Dome Master é o formato que a gente vai utilizar nos nossos renders e que é um padrão dentro do universo do Full Dome. Bom, essa aqui é um exemplo de Dome Master, onde nós podemos ver que ele está marcado como sul, norte, leste e oeste, né? Sendo que a primeira coisa que você tem que aprender é que o sul é o que está na sua frente, tá? E o norte é o que vai estar nas suas costas. Ele é um formato circular, né, onde ele cobre via angulatura todos os pontos da nossa cúpula, do nosso domo. Para que vocês tenham uma ideia de como que ele funciona, ele tem uma distorção. Essa distorção que ele tem no arquivo, ela é corrigida pelos softwares de mapeamento de Full Dome, tá? Isso a gente vai ver depois. E, como eu disse, a frente é o sul, né, o norte, sul, leste e oeste. Então, a frente está aqui embaixo, né? Temos as costas da projeção em cima, esquerda, direita e o topo, né? Aqui um exemplo de uma imagem em Full Dome para que vocês entendam como que funciona a distorção dele, né? A cobertura da Dome Master, ou seja, a área que ela cobre de projeção, né, com este formato, é de 360 graus na horizontal e na vertical podemos ter de 180 a 210 graus. Bom, isso, o que vai definir? Qual que vai ser a métrica disso? É a quantidade de projetores e a área que a gente quer atingir dentro do domo, a possibilidade de atingir uma área maior dentro do domo. Isso é uma coisa que a gente fala depois. Dome Master, isso é uma coisa que você vai escutar direto no mundo do Full Dome. Portanto, anote aí, guarde bem, hein? Voltando lá ao nosso plugin, né? O Blend, uma das facilidades do Blend é que você pode testá-lo de graça, ele é altamente funcional, né? Ele só não tem as resoluções máximas possibilitadas, né? Ele renderiza em vários formatos, né? O formato Full Dome, o formato Panorama, que é muito conhecido pelo pessoal de VR, né? Que é um formato que este sim possibilita que tenhamos 360 por 360 graus. Tem o formato estereoscópico para o pessoal que trabalha com 3D, né? E alguns outros formatos, como CubeMap, Cylindrical, Little Planet, são todos formatos muito populares com o advento da história do Full Dome. Uma outra coisa muito legal é que este plugin ele tem o suporte de uma render farm, que é a Super Renders Farm, né? Então é possível renderizar diretamente num computador externo, né? Numa cloud, e com isso ter um render muito mais rápido. E também
ele é altamente compatível com várias versões do cinema 4D. Né? Se vemos que ele funciona desde do R13, no caso do Mac, né? No caso do PC, a partir do R15, e até a última versão, que é o R23. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o plugin, Download and Try. Né? Então vamos lá, a gente vai baixar o plugin aqui. No caso, eu vou baixar minha versão para PC, Blendcam Win. Ele baixa rapidinho. Bom, eu já baixei aqui o meu plugin, tá? Ele está aqui. Você vê aqui que existem várias versões. A minha versão é essa aqui, que é a versão que eu preciso instalar. Né? Para instalar o plugin, muito fácil. Eu venho na pasta Program Files, Maxon, Cinema 4D, R19, Plugins, e arrasto o meu plugin aqui para dentro. Bom, ele já está lá. Agora ele já está instalado. Eu vou, caso eu tenha comprado ele, vou autorizá-lo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que clicar em Authorize, o aplicativo da autorização. E aí eu vou autorizar o meu plugin. Aqui no caso, vou colocar meu serial. Pronto, está lá autorizado o meu plugin, o Blend 360 Uma vez autorizado, tudo bem, eu vou lá agora, vou abrir meu Cinema 4D. Aqui eu vou abrir um modelo de uma cidade que eu tenho aqui em 3D e vou inserir a minha câmera aqui dentro. Né? Quero ver como que se comporta o Blend 360. Vamos lá. Aqui, View Frame All. View Frame All. View Frame All. Vem aqui direto. Ele tem várias câmeras. Vamos começar. Aqui, como vocês veem, eles têm a Full Dome Câmera, tem a Fisheye Câmera, Little Planet. Vários tipos de câmera. Eu vou começar com uma Little Planet. Tá, ok? Eu inseri uma câmera, ele criou uma câmerazinha bem pequenininha aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Esse objeto já está criado. Eu vou movimentá-lo. Colocá-lo mais para cima. Aqui. Se eu pressionar Render, olha só como que ele já me gera uma imagem circular. Bem aquelas imagens parecidas com imagens de câmera, das câmeras 360 que temos no mercado, né? Vou colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo. Tá? Olha só. Ele já cria toda a distorção do Little Planet. Se eu substituir essa câmera por uma câmera Full Dome, né? Vamos colocar aqui uma câmera aqui, Blend, uma Full Dome câmera. Ele criou o objeto câmera ali embaixo, tal. Vou reposicioná-lo aqui, colocar um pouquinho mais alto, né? E se eu apertar Render, o que vai acontecer? Ele vai gerar a nossa distorção. Lembra da nossa distorção lá da Adobe Master? Então ele já começa a gerar essa distorção. Eu também posso criar uma câmera panorâmica, muito usada nos recursos de câmeras 360, por exemplo, do YouTube. Né? Então vou criar um panorama aqui, mesma coisa. Vou reposicionar ele um pouquinho mais alto para a gente poder ver o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um render dele. Você vê que o formato é um pouco diferente, é um formato mais equiretangular, né? Vamos começar do zero, então aqui começar para entender como que a gente vai configurar uma câmera de Full Dome, tá? Então começando aqui com
uma full dome câmera, eu acabei de criar, vocês veem que ele já cria a cúpula, ou seja, a direção, a área onde eu vou estar filmando, onde eu vou estar renderizando o meu objeto, né? Se eu clicar aqui na tag, na câmera, selecionar a câmera e selecionar a tag dela, eu tenho uma série de opções aqui. Eu tenho, por exemplo, posso mudar o jeito da câmera, né? Panorama, fisheye, full dome, cube map, né? Cilíndrico, e ele já me dá exatamente o que eu vou estar renderizando com ela. Então vamos voltar aqui para full dome. Aí ele dá o campo de visão, que é muito importante, o field of view, ele está com 180 graus. Como eu falei, você pode criar um pouquinho mais, 210 graus. Isso aqui é especialmente útil para domos que têm a projeção até o chão e que tem essa graduação, que tenham 210 graus. Ele é quase como se fosse um iglu, né? Mas ele possibilita com que se projete um pouco mais, um pouco abaixo da linha do solo, garantindo uma experiência imersiva muito interessante. Um exemplo de domo que usa essa tecnologia, que usa esse formato, é o domo do SAT, que fica em Montreal, no Canadá. Lá eles utilizam muito, o domo ele tem esse formato e é possível projetar até o chão, né? Você também tem uns Dome Master Render Settings, que vamos ver o que significa isso, né? Primeira coisa que você tem que configurar na sua cena é o formato dela, né? E aí vale de novo uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que funciona isso, né? Os padrões de full dome para Dome Master são 1K, 2K, 4K. O nosso filme ele sempre vai rodar a 60 frames por segundo, a 60 quadros por segundo, tá? Num primeiro momento, né, 1K seria o formato para a gente fazer alguns pequenos testes, ver se a animação está correndo bem, se está tudo ok. Ele tem 1024 por 1024 pixels. O formato 2K é um formato full dome, vamos dizer assim, amador, mas que muitos festivais utilizam. E também, por exemplo, para VJ sets, né, se utiliza muito este formato, que é o formato 2K, 2048 pixels por 2048 pixels, sempre a 60 frames por segundo. E o formato mais profissional, que é o formato que a maioria dos domos utiliza ao redor do mundo, é o formato 4K. Ele tem uma resolução de 4096 por 4096 pixels, tá? Também a 60 frames por segundo. Existem casos especiais, alguns poucos domos que têm o formato 8K, que seria 8192 por 8192 pixels, e também temos alguns formatos que são estéreos, então no caso seriam duas Dome Masters para poder criar o efeito 3D dentro do domo. Mas esses são casos muito raros, assim, temos poucos domos com essa capacidade no mundo hoje em dia. Então, voltando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar aqui o meu arquivo. Por uma graça do destino, o nosso Cinema 4D ele já tem alguns formatos standard, formatos quadrados, formato 1K, 2K, 3K e 4K. Lembre-se, a gente vai usar o 1, o 2 e o 4. O 3 não é assim tão usado, né? Na verdade, a gente vai ficar mesmo naqueles que eu falei ali. Vamos começar então com 1K, 1024 por 1024. Vamos criar aqui uma pequena cena aqui para inserir aqui nisso daqui. Vamos começar configurando a nossa câmera usando este modelo aqui, que é um modelo aqui de um Coliseu, né? Bem interessante. Então aqui vamos copiar nosso modelo ali para o meu outro arquivo. Então, joguei ele aqui. Pronto, aqui está meu Coliseu. Ele está um pouco deslocado do centro, vou colocar ele aqui mais no centro. Pronto, já está no centro da câmera. E agora, vamos ver como que ficou aqui nosso render. Uau, voilà, já temos uma visualização.
É um tanto chato ficar tendo que, toda hora para pré-visualizar, né, na interface, ter que apertar render aqui, e aí de repente... Bom, enfim, existe um jeito mais prático, vai uma dica agora, existe um jeito mais prático para ficar vendo, para ter a pré-visualização do que você está fazendo direto na Viewport. Para usar esse recurso de visualização, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma Interactive Render Region. E aí eu vou escalonar ela para a área do meu render de Full Dome. Aqui, agora, tudo que eu fizer na minha câmera vai ser refletido automaticamente no meu... na minha câmera aqui, né? Na minha previsualização. Uma coisa que tem que ser compreendida no espaço 3D do Full Dome é como que ele funciona, qual que seria a área mais valorizada, né? Uma coisa que é importante é você eleger desde cedo qual que vai ser onde o teu público vai olhar de frente, né? Existem alguns padrões para isso, como eu falei para vocês, mostrei para vocês lá naquele slide das áreas interessantes, né? A gente tem aqui o Full Dome, eu falei para vocês que a frente geralmente é o sul. Então é importante a gente ter sempre em mente e ter essa definição para poder entender quais são as áreas mais importantes e como você pode compreender o espaço tridimensional a partir desses layouts, né? Existe uma coisa que a gente chama de Sweet Spot. Sweet Spot também é uma coisa muito importante. É a área onde você vai ter mais atenção do seu espectador. É o filé, é aquela área premium, é aquela área top, se você quiser chamar assim. O Sweet Spot, ele é essa área em amarelo que temos aqui embaixo, né? Ela é a área, vamos dizer assim, é o filé. Ele é a área mais importante, né, da sua projeção em Full Dome, pois esta é a frente. É para cá onde toda a atenção do espectador vai estar apontada. Você ter um sweet spot muito alto, ele não é interessante, né, porque vai fazer com que, por exemplo, se eu tiver um sweet spot aqui, eu vou fazer com que o espectador incline a cabeça demais e torne um pouco desconfortável a visualização do Full Dome. Ter o sweet spot no meio, que é o grande erro que a maioria das pessoas comete quando começam a fazer projetos para Full Dome, é a pior solução possível, porque para ver isso daí você teria que estar deitado para poder ver de forma confortável o que está acontecendo dentro do ambiente do Full Dome. Então, esse tipo de configuração eu não recomendo de jeito nenhum, a não ser que você tenha um domo lounge, cheio de camas, onde as pessoas podem deitar, né? Então, minha recomendação é você começar e você usar sempre este sweet spot, esta área como área principal da tua animação, né? Vamos voltar ao nosso exemplo ali? Olha só. Por exemplo, aqui eu estou aproximando a câmera do sul, né, que é onde é a minha área principal. E olha só, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar vendo bem de frente, né, o que está acontecendo aqui. Eu poderia pôr um texto ali, por exemplo, que teria um grande destaque. Vamos supor que eu tenha um texto... Aliás, melhor, vamos criar um texto tomográfico aqui, olha. Né? Eu vou posicionar esse texto aqui. Se eu renderizar isso daqui,
eu vou ver que o meu Hello World está lá. Todas as funções do cinema 4D funcionam aqui dentro. Então, por exemplo, se eu botar uma luz aqui dentro, ela vai reagir, claro. Se eu colocar, aliás, uma luz com sombra. Uma sombra 250 e tal. E também vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Né? Vemos aqui que tem um pouco de sombra já funcionando aqui, olha. Né? Começamos a ter uma renderização aqui disso daqui. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que me ajuda bastante, é torcer um pouquinho a câmera do Full Dome. Então eu gosto de inclinar ela um pouquinho. Né? Então ela fica... E aí com isso ela pode até subir um pouco mais aqui. Essa leve inclinação me garante um pouco mais de imersão, né? Então aqui vamos colocar um pouquinho aqui para cá, para atingir até aqui a base. Olha, tá quase lá. Mais um pouquinho aqui. Olha, é exatamente isso que eu queria. Então eu garanto uma leve inclinação, eu tenho um pouco mais de imersividade aqui, né, e eu estou mantendo aqui o meu hotspot aqui bem funcional, né, bem onde eu posso começar todas as minhas animações por aqui. Vamos criar aqui uma pequena animação aqui para ver como que funciona tudo. Então aqui 90 frames, não preciso mais de muito mais que isso. Vou girar o meu Coliseu 180 graus. Opa. 180 graus. Vai estar girando. E vou fazer o meu texto andar. Ele vai começar aqui para baixo. Começar aqui. E aí quando ele chegar aqui, ele já vai ter passado por aqui. Ele está lá em cima já. Vou mudar um pouco a cor do meu texto, né? Que está uma cor muito apagada. Vamos colocar uma cor assim bonita. Vamos dizer, uma cor vermelha. Gosto muito do vermelho. Não, vou colocar uma cor rosa. Com um pouco de glow. Aplico aqui. Muito bem, agora eu vou também deixar um pouquinho na cor disso daqui. Eu não estou gostando muito da reflexão. Vou tirar a reflexão, aumentar um bump, as normals ter um pouco mais de força, e também essa cor aqui, escurecer um pouquinho a cor dele. E aqui. Para renderizar é o mesmo sistema de sempre. A gente vem aqui no COG, configura a saída. No caso, eu vou renderizar em JPEG. Né? Existe uma coisa muito interessante aqui nas configurações do Blend. Já estava esquecendo de mostrar para vocês. Tá, vou colocar aqui a saída dele aqui, desktop, aqui new folder, e aí eu vou criar uma pasta de teste Full Dome. Gosto de colocar os nomes tudo certinho, né? Full Dome, underline, save, JPEG, output 1024 e output all frames. Dentro das opções do Blend, né, existem algumas, eu posso ver que está autorizado, posso desautorizar aqui. Né? Eu tenho formato estéreo, caso eu queira, não é o meu caso agora. Eu posso ter uma máscara, né, aqui no meu arquivo. Então, por exemplo, se eu renderizar aqui, como que funciona essa máscara? Ele cria uma
uma máscara circular em volta da imagem. Se eu desabilitar, ele não cria essa máscara, fica quadrado. Então, de repente, para algumas coisas é interessante você ter isso aí. Você também pode imprimir algumas informações já na Adobe Master. Isso é muito interessante quando você vai mandar um arquivo para um concurso de domo. Você já pode incluir essa informação no próprio Blueprint, nessas áreas pretas aqui, ó, que são áreas que elas não vão ter destaque ou não vão estar pouco utilizadas, né? Não vão ser utilizadas na projeção. Então eu posso imprimir algumas informações, como informações do projeto, tipo o título da obra, vamos dizer aqui, My First Dome Animation, dirigido por Espeto, produzido por Espeto, e a música por, digamos que, David Bowie. E a licença, não tem licença nenhuma por enquanto. Então esse daqui, posso imprimir o timecode, né, o número de frames, e também posso imprimir um logo. Posso ter um logo customizado ou o logo do Blend. Olha só o que acontece se eu apertar render aqui, o que vai acontecer. Como eu falei, olha só aqui, ele imprime no canto da animação o nome da animação, aqui a resolução, o número total de frames, os frames, qual frame rate, a data que foi gerado, o logotipo aqui embaixo e também a informação de frame aqui do outro lado aqui, que é muito interessante, como eu te falei, para vocês terem o controle disso daí, para no caso de fazer uma apresentação final. Vamos lá renderizar nossa animação, ver como ficou. JPEG e tal, Full Dome e tal, não sei o que lá. Esse é aquele maravilhoso 1024x24, all frames, 60 frames por segundo, não esqueça nunca disso. E aqui 1024x1024 vou fazer um render de teste para ver como que ficou o meu Full Dome. De novo, vou acelerar o render, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã esperando essa máquina calcular. Vamos lá! Bom, terminamos aqui o render e conseguimos dar um pequeno preview aqui do que aconteceu. Ó. Aqui, né, temos a nossa animação, o nosso Coliseu rodando e a nossa Hello World, nosso texto subindo, né? Vindo bem de baixo e subindo aqui, fazendo esse movimento aqui na nossa frente aqui. E é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre cinema 4D, Blend 360 Cam, um pouco de técnica, sweet spot, técnicas de exportação, mas na próxima aula eu vou ensinar você a fazer um loop completo usando o Blend 360 Cam. Não perca, hein? Nos vemos logo mais.